Bom dia, Pai, seja contigo. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor é bom, querido. Ele é fiel, Ele é soberano. Ele é juízo e justiça. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Se você ainda não se rendeu aos pés da cruz, confesse como seu Senhor, seu Salvador. Se você saiu da presença do Senhor por indecisões, retroceda, volte, continue perseverando e andando na presença do Senhor. Porque sem Ele nada podemos, querido. Nele nós podemos todas as coisas, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você hoje está ouvindo pela primeira vez a palavra do Senhor e está sendo impactado pelo amor de Deus, pela presença do Senhor, do Eterno, do Santo, busque a face do Senhor, querido. Jesus te ama. Ele não quer que você pereça, mas que venha o conhecimento da verdade e seja salvo. Que o Senhor possa iluminar, abençoar e direcionar o teu pensamento, as tuas decisões, o teu coração, para que você tome toda decisão embasado na palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que penetra como espada de dois gumes, não cai por terra, não volta para trás, mas faz aquilo que apraz ao Senhor. Que você, nesse dia de hoje, possa ouvir a palavra e receber as promessas do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra do Senhor, eu quero pedir a você, não se esqueça, deixa o seu like é muito importante, ele nos ajuda a ter visibilidade. Compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Porque Jesus Cristo, querido, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E Ele te ama e quer e pode mudar a tua história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. A palavra do Senhor se encontra no livro de Neemias, capítulo 1. Eu vou ler o primeiro versículo a seguir, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti. Não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo,
e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Bendita é a palavra do Senhor. Essa é a história de Neemias, um homem de Deus que estava no cativeiro. Ele estava dentro do palácio e era copeiro do rei. Quando ele recebe notícias de Jerusalém, do estado, da miséria, da condição dos que ficaram para trás, ele é impactado pelaquela notícia, ele fica pasmado e ele começa a chorar. Mas o seu choro não fica só naquilo. Ele não se revolta, ele não entra em desespero, ele não perde os sentidos, não. Ele, na hora que ele é impactado, o choro vem. Mas, após alguns dias, ele toma uma decisão. Ele começa a buscar a presença do Senhor, ele começa a clamar ao Senhor. E ele começa fazendo confissão de pecados. Pelo povo, pela sua família e seus pecados. E começa dizendo ao Senhor que Deus é Deus justo. E lembrando e falando da palavra do Senhor, na convicção daquilo que está escrito, de que Deus havia prometido através do profeta Moisés. E ele busca diante de Deus a direção, ele busca diante de Deus a salvação, ele busca diante de Deus a resposta, ele busca diante de Deus a condição. E ele ora a Deus, e ele clama ao Senhor. E ali, depois dele fazer essa confissão, ele colocar diante de Deus a condição e a situação, e lembrar ao Senhor o que está escrito na palavra, e buscar no Senhor a justiça que foi declarada para o seu povo na palavra, ele agora pede ao Senhor direção, autoridade e sabedoria, para fazer o que tiver que fazer, para trazer a graça, a bênção do Senhor de volta a Jerusalém, de volta ao povo de Israel. Muitas das vezes, querido, conosco não é diferente. Isso aqui foi antigamente, no passado. Mas hoje, quando nós enfrentamos lutas, quando nós enfrentamos as nossas batalhas, quando nós vemos que a situação, a adversidade, as complexidades, os problemas estão vindo sobre a nossa família, sobre a nossa casa, nós temos que ter posicionamento, nós temos que tomar decisões, nós temos que nos comportar como servos do Deus Altíssimo, como filhos do Deus Eterno. Nós temos que fazer aquilo que está determinado sobre a nossa vida, sermos diferentes, agirmos de forma diferente, falarmos de forma diferente, termos convicção e certeza de que Deus é fiel, de que o Senhor opera milagres, prodígios e maravilhas, e dar crédito à palavra do Senhor, porque dizer que confia em Deus, mas no momento de perseguição, no momento de atribulação, no momento de dificuldade, entrar em desespero e desanimar, não é confiar em Deus, não é acreditar em Deus, é não ter certeza do que se sabe. Quando nós temos a certeza de que Deus é fiel, de que o Senhor é poderoso, nós sofremos sim, nós choramos, como Neemias, ele fez, ele chorou, mas por um tempo, porque depois que o choro saiu, ele ali começa a ter uma conversa com o Senhor, íntima, ele começa falando com Deus que realmente nós somos falhos, pecadores, nós erramos, nós infringimos a tua lei, nós abandonamos a tua presença. A culpa do que nos sucedeu é nossa, porque estava escrito que a partir do momento que nós fizéssemos isso, tais coisas nos aconteceriam. E aconteceu. Mas hoje eu venho diante do Senhor, com simplicidade de alma, Senhor, buscar a tua direção e pedir ao Senhor sabedoria de palavras para falar com quem tem autoridade para resolver o meu problema, para falar com quem tem poder para me dar condições para resolver o problema, para falar com quem pode designar ordens para que eu possa. E ele fez um planejamento, e ele estruturou, ele deu tempo, ele pediu condições, ele pediu materiais, bênçãos, ele pediu direção e ele pediu cartas, liberação, para que ele pudesse ir até Jerusalém, olhar, projetar e ajustar aquilo que precisava ser ajustado. E ele não tentou fazer tudo, ele começou do muro. Ele começou trabalhando o muro, fechando as brechas,
colocando os seus portões, colocando os seus ferrolhos, fechando as brechas para que ele pudesse haver restauração dentro de Israel. E quando ele começa a fazer o trabalho, o inimigo se levanta. Levanta aqueles que não queriam bem de Israel. Levanta aqueles que aplaudiram a queda de Israel. Levanta aqueles que detestavam ver o povo de Deus ser abençoado. Mas como ele estava revestido de autoridade, como ele estava na direção correta, como ele estava fazendo tudo pelo poder de Deus, através da direção do Senhor, ele estava na direção correta, o inimigo, ele intenta, primeiro, se aliar. Segundo, ele tenta trazer confusão, batalhas dentro de Israel para que houvesse desânimo. Depois ele tenta fazer com que as pessoas que estão trabalhando abandonem o que se está fazendo. Mas o inimigo, ele tenta de todas as formas parar a obra do Senhor. E Neemias, ele estava determinado. Ele estava com objetivo. Que nós possamos fazer nesse dia de hoje assim, querido. Ter objetivo, ter coerência, ter certeza, ter resistência, resiliência e convicção de fé, de conduta e de prática, para continuarmos fazendo e buscando a vontade do Senhor. Que essa palavra do Senhor seja para o teu coração nesse dia de hoje, resposta de Deus, para que você permaneça firme, para que você permaneça fiel, para que você continue a obra que você começou, para que você persevere na presença do Deus vivo, para que você se fortaleça na caminhada com o Senhor. Não olhe para o lado, não olhe para trás, olhe para o alvo, olhe para Cristo, olhe para a palavra, ouça a voz do Espírito Santo que em você habita e peça para Ele sabedoria, inteligência, peça para Ele força, peça para Ele vigor, peça para Ele direção, porque o Espírito Santo, querido, Ele pode te dar a paz que excede todo entendimento, para que você possa estar fazendo a vontade do Senhor. Então peça para o Senhor estar contigo em todo momento. Tenha a sabedoria de ouvir a voz e ouvir a palavra do Senhor e buscar a face do Senhor e permanecer, apesar dos ventos, apesar da tempestade, apesar do sol, apesar do frio, apesar das adversidades, você continuar firme, convicto na fé em Cristo Jesus, crendo que o Senhor é galardoador dos que o amam e dos que o buscam, e que o Senhor possa te direcionar nesse dia de hoje a fazer a sua vontade, servir o seu propósito e andar na sua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você possa tomar todas as decisões centrado no poder de Deus, na palavra do Senhor, convicto da fé em Cristo Jesus, Senhor nosso, Salvador, Deus santo e poderoso, que te ama e não quer que você pereça, mas que você tenha o conhecimento e venha a praticar, participar da verdade que cura, da verdade que salva e da verdade que liberta. Não se esqueça, Jesus te ama, quer, pode mudar a tua história. Fique na graça, fique na paz, tenha um dia abençoado e que o Senhor seja a direção no teu caminhar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça. Obrigado pela sua atenção, mas não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito, o nosso objetivo é fazer isso, levar a palavra que salva, que cura e que liberta. Falar do amor do Senhor Jesus e transmitir o Evangelho da Salvação. Que você possa nos ajudar nessa empreitada e estar conosco em todo o tempo. Fique na graça. Deus é bom, Deus é fiel. Seja você uma bênção.